Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Oi, gente! Quero pedir a todos vocês que se inscrevam no nosso canal. Vamos se inscrever, gente? Estou aguardando a sua inscrição e também a sua carta. Sim, mande a sua carta para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Eu estou esperando e você estará participando das nossas promoções. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o disfarce. Tudo parecia que o casamento entre Wilson e Gilca seria um eterno e verdadeiro mar de rosas. Seria uma eterna felicidade. Sabe aquilo que o padre diz, até que a morte os separe? A princípio parecia assim, que esse casamento seria isso mesmo, o casamento de Wilson e Gilca. Um casamento até que a morte os separe. Mas isso foi até quando ela, Gilca, começou a desconfiar que ele, o Wilson, tinha outra. Era aquela velha história. O sexo, que seguia uma rotina de no mínimo 3 vezes por semana, começou a diminuir de intensidade. Quando ela pedia, ele se virava para o outro lado da cama e dava a eterna desculpa do cansaço, que havia trabalhado muito durante o dia, que teve muitos problemas lá no serviço e que precisava descansar, que ela entendesse, que ela compreendesse. Bom, uma vez você entende, 2 você compreende, mas com a constância e com a frequência das desculpas, Gilca começou a desconfiar que ele, o Wilson, tinha outra. E é a própria Gilca quem conta. É a própria Gilca quem fala. Ele dizia que eu estava louca, que era coisa da minha cabeça, que eu era uma incompreensiva, porque eu não entendia a situação dele, os problemas do trabalho, que a cabeça dele estava quente. Mas, de verdade, o relacionamento sexual estava mesmo ruim. De 3 vezes no mínimo por semana, agora chegávamos a ficar 2 semanas, 1 semana, 2 semanas sem nada. Qualquer mulher desconfia, qualquer mulher desconfiaria. Poxa, no começo ele sempre foi muito ativo e dizia que o sexo era uma das coisas mais importantes da vida dele. E que as relações, no começo, eram diárias. Depois, com o passar do tempo, foi ficando assim, no mínimo 3 vezes por semana. Mas de repente tudo parou, tudo acabou, a situação foi se invertendo. As relações caíram de intensidade e eu comecei a desconfiar mesmo que eu estava sendo traída. Comecei a desconfiar mesmo que ele tinha outra. Eu sempre fui muito ciumenta, mas nunca imaginei que pudesse fazer o que eu fiz. Durante 5 anos, tivemos uma vida cheia de amor, cheia de paixão, carinho mútuo e, me desculpem a palavra, uma vida cheia de tesão, um pelo outro. Mas percebi que isso, com o tempo, começou a diminuir e rapidamente foi diminuindo cada vez mais até que parou. Conheci o Wilson quando eu fui trabalhar no departamento administrativo de uma empresa estatal. Ele já era funcionário de carreira nessa empresa. Começamos a namorar. Em 1 ano, nós namoramos, noivamos e casamos. E foi um período maravilhoso. Eu estava realizada, eu estava feliz com a vida romântica que a gente levava. Jantares em bons restaurantes, presentes, muitas noites de amor intenso. Amor que parecia mesmo que a gente formava, sabe, aquele par perfeito, aquele casal perfeito, aquela química perfeita, aquela coisa de pele. Mas de repente, como eu disse, a relação começou a esfriar. Sempre a desculpa de que estava com a cabeça cheia de problema, sempre a desculpa de que estava trabalhando demais, eu tinha que entender. Bom,
A situação começou então a ficar de mal a pior. E eu comecei a desconfiar. Um dia, o Wilson saiu de casa às 6 horas da manhã, dizendo que ia até a empresa resolver um pequeno problema, mas que logo voltaria. Era um sábado. E as horas foram passando. E eu louca de raiva. Eu desconfiada que já andava. Eu que já estava assim, já com os nervos à flor da pele. E ele que não chegava. Eu que telefonei para a empresa. Ninguém tinha visto o Wilson por lá. Eu que telefonava para o celular dele. Ele que não atendia. Quando apareceu, acreditem, quando apareceu, já eram 8 horas da noite. E foi dizendo que o problema era maior do que ele imaginava. E por isso ele tinha se atrasado tanto. Nossa, olha, foi uma complicação que eu vou dizer, hein? Eu tô de cabeça quente. Eu tô assim, olha, eu tô a ponto de ter um infarte. Olha só, aquilo foi a gota d'água. Eu procurei um detetive particular, mas ele cobrou muito caro. Ele pediu um preço exorbitante. Então, eu tomei uma decisão mais radical. Fui a uma loja no centro, comprei uma peruca loira, comprei roupas diferentes, um enorme par de óculos escuros e resolvi eu mesma fazer a investigação. Soltei minha imaginação e fiz o que achava que um bom detetive ou uma boa detetive faria. E planejei tudo nos mínimos detalhes. Era outro sábado. E ele volta a dizer que, olha, vê se pode. Mais um problema lá e parece que só tem eu na empresa. Ligaram que eu tenho que ir lá para resolver o problema. Ok, amor. É que você é muito capacitado, sabe? Você é muito experiente. É isso que dá você ter todo essa capacidade. É isso que dá. Qualquer problema é você mesmo para resolver. Então, sabe, eu queria ficar hoje em casa, queria ficar aqui com você, mas vou ter que ir para lá, vou ter que sair, que o problema nem é ali, é em outro lugar. Ok, não tem outro jeito, então vai resolver. E enquanto ele se preparava para sair, eu entro no meu quarto, me tranco no quarto, coloco a minha peruca loira. Como eu sou morena, com aquela peruca loira, eu fiquei totalmente diferente. Aquele vestido estampado extravagante, aquele óculos escuro, e fiquei esperando ele sair de casa. Ele ainda quis me ver antes de sair. Não, pode ir. Eu falei de dentro do meu quarto, trancada no quarto. Não, pode ir. Tudo bem, fazer o quê? Ficar mais um dia sem você. Quando ele saiu, eu corri para a garagem, peguei o meu carro e fui atrás, tomando o cuidado de manter sempre uma distância. Sempre tomando uma certa distância para ele não perceber que eu o estava seguindo. Porque ele poderia não me reconhecer pelo disfarce, mas o carro ele reconheceria. Então eu tomei uma certa distância. Virava aqui, eu virava também. Seguia reto, eu também seguia. Virava à esquerda, eu também virava. De repente, ele estacionou diante de uma grande loja. Era uma revendedora de carros ali na Avenida Jabaquara. Eu então procurei uma vaga, estacionei e fiquei circulando pelas imediações daquela loja. Ninguém me reconheceria. Ninguém conseguiria me reconhecer. Do jeito que eu estava, era mais fácil eu chamar a atenção por estar parecendo quase que uma palhaça do que qualquer outra coisa. Eu fiquei observando. Ele conversava o tempo todo. Ele estava assim de frente para uma mulher que estava sentada numa mesa e ele conversava o tempo todo. Percebi que era uma das vendedoras da tal loja. Em determinado momento, os dois se levantaram e começaram a sair. Então eu corri para o meu carro e fiquei acompanhando pelo retrovisor. Os dois, de mãos dadas, atravessaram a avenida e entraram em uma churrascaria. Era a hora do almoço. E eu parei o meu carro
dei ali para o manobrista estacionar e entrei também na churrascaria. Eles estavam sentados em torno de uma mesa para 2 pessoas. Eu, com o meu disfarce, me sentei ao lado. Tinha pouca gente, era o começo, vamos dizer assim, do almoço. O garçom chegou, eles pediram uma caipirinha, uma cerveja. E logo começaram a se beijar, a se abraçar e a rir. Quando o garçom estava se aproximando para me atender, eu me levantei bruscamente, puxei a cadeira e me sentei ali com os 2. Era uma mesa para 2, eu puxei a cadeira, ficou uma mesa para 3. Me sentei bem na frente de Wilson. Os 2 levaram um susto. Que ousadia é essa de uma pessoa puxar uma cadeira e sentar ali? E enquanto ele, assustado, me olhava, ela, assustada, me olhava, eu fui tirando a peruca loira. Eu fui tirando os óculos escuros e disse: "Oi, amor, você não vai me apresentar sua amiga?" Ele ficou branco como cera. Ele depois ficou meio esverdeado. Sabe quando uma pessoa muda de cor? Ele fica branco como cera, de repente parece até meio esverdeado. Estático. Parecia assim, sabe, congelado. E eu disse: "Então, não vai me apresentar? Então, deixa que eu mesmo me apresento. Eu sou Gilca, a esposa dele, a mulher dele, queridinha. Muito prazer." A mulher, diante de tudo aquilo, estava também pasma. Não conseguiu falar um A. Ele, paralisado, mudo. Então, me levantei, não disse mais nada e fui embora. Deixei minha peruca em cima da mesa, deixei o meu óculos escuro em cima da mesa e na saída da churrascaria, olhei para trás e vi que ela acariciava a mão dele num gesto de conforto, porque ele estava muito, mas muito tenso. E ela passava a mão assim na mão dele como: "Calma, calma, querido." Sabe quando você quer acalmar uma pessoa, você passa a mão assim: "Calma, calma." Eu olhei e vi esse gesto dela tentando confortá-lo diante daquela situação. De resto, como não temos filho, o casamento acabou. O casamento terminou ali. O divórcio saiu rapidamente. E tudo graças a um disfarce. Que eu estava ridícula? Eu concordo. Eu estava ridícula. Com aquela roupa extravagante, com aquela peruca loira, com aquele enorme óculos escuro. Mas graças a esse meu disfarce, eu desvendei o mistério que envolvia a nossa vida. Um homem que gostava tanto, um homem que dizia que o sexo era a coisa mais importante da vida dele, principalmente comigo. E de repente começou a escassear, começou a esfriar. Alguma coisa tinha. E como eu não podia pagar, ou não quis pagar, o valor de um investigador, eu mesmo então decidi, com a minha intuição feminina, com a minha intuição de mulher, desvendar o mistério do que acontecia na nossa vida. Sim, foi graças ao meu disfarce que eu desmascarei o Wilson e descobri toda a verdade. Realmente, eu não estava errada. Eu estava sendo traída. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! O Disfarce. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.